Boa noite a todos, boa noite, gente. Você que está nos assistindo, seja ao vivo agora ou no nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos. A Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Nutrologia da UFAL, com mais uma aula, apresentando agora o tema da diarreia crônica com o Dr. Thales Nobre, que é nosso parceiro já de outras datas. E, doutor, por favor, quando quiser, estarei aqui qualquer coisa. Tá certo, obrigado, Rodrigo. Então, vamos começar com a nossa aula hoje. A aula proposta é sobre diarreia crônica, então, como a gente pensar, investigar e fazer um manejo inicial dessa patologia que é frequente nos nossos ambulatórios. Então, iniciar sempre com o conceito de diarreia crônica. Então, o principal é o paciente que apresenta alguma alteração na consistência das fezes. Conceitualmente, também a gente usa o aumento do número de evacuações, então acima de 3 evacuações ao dia, e é definido como diarreia crônica uma diarreia que ultrapassa 4 semanas. Então, seria a alteração da consistência ou o aumento no número de evacuações, tendo obrigatoriamente uma duração de mais de 4 semanas. A gente utiliza muito no ambulatório a escala de Bristol, que seria para definir a consistência das fezes, então uma escala visual, onde o paciente pode apontar e aí facilitar a classificação da consistência dessas fezes. E na nossa aula, que seria a diarreia crônica, seria na escala de Bristol as fezes do tipo 5, 6 ou 7. Então, seriam ela mais amolecida, bem desfeita, né, não chega a formar um bolo fecal, ou até consistência completamente líquida. Então, tem uma prevalência elevada, então 1 a 5% da população tem essa queixa de diarreia crônica, e ela é mais comum nos idosos, né, seja pelas comorbidades, seja pelo uso das medicações. Então, de 7 a 14% dos idosos tem essa queixa de diarreia crônica. E a gente vai ver que a maior dificuldade da diarreia do tratamento dela é porque ela tem uma etiologia variável, então tem um número muito grande de causas, onde a gente vai tentar identificar essa causa para fazer um tratamento específico. Então, sempre a gente gosta de iniciar a aula falando um pouco de anatomia, fisiologia, para entender qual a importância de cada segmento e qual consequência vai levar se a gente tiver um acometimento dessa região. Então, a gente classifica geralmente a diarreia, uma diarreia mais alta, que seria uma diarreia que acomete o intestino delgado, que a gente tem o duodeno, o jejum e o íleo, ou uma diarreia de acometimento de cólon e reto. Então, no delgado, é onde vai ter a maior capacidade de absorção de nutrientes e eletrólitos devido às vilosidades e microvilosidades. Então, é o pregamento mucoso, que a gente tem no intestino delgado, ele tem uma alta capacidade de absorção. Se a gente tem qualquer alteração inflamatória, de atrofia, neoplasia, alguma coisa, isso vai estar comprometido. Também a velocidade do trânsito do intestino também vai impedir a absorção de água, de eletrólitos, e vai também ocasionar a diarreia. Né? Então, essa atividade peristáltica, ela é tanto estimulada pelo reflexo gastroentérico, né? Então, quando chega o alimento, tem um reflexo para aumentar esse trânsito, como também alguns hormônios. Então, existem alguns hormônios e neurotransmissores que podem estar elevados por algum tumor, alguma medicação, enfim, alguma outra causa que vai aumentar o peristaltismo e o paciente vai evoluir com diarreia crônica. Doutor, só um pedido. Tá esse aviso do Meet, google.com, está compartilhando, aí coloca o ocultar para a gente seguir. Aí, obrigado. Pronto? Pronto. Então, essa é o que a gente está falando das vilosidades e microvilosidades que vão ter essa capacidade de absorção. Então, esses são os elementos e os nutrientes que a gente vai conseguir absorver no delgado. Então, numa situação que a gente tem acometimento, a gente vai ter a deficiência desse elemento. Então, água, grande quantidade, então o paciente pode chegar desidratado, sódio, potássio, bicarbonato, ácido fólico, sais biliares, cálcio, cloro, vitamina B12 e ferro, né? Então, em cada segmento vai ter uma predominância de algum elemento que vai ser absorvido, e a gente pode encontrar um paciente com anemia ferropriva, anemia macrocítica, distúrbio eletrolítico. Então, geralmente, uma diarreia de delgado é uma diarreia de má absorção, não é desabsortiva. Também é importante no delgado a absorção e digestão de nutrientes, por exemplo, carboidrato,
que a gente vai encontrar, principalmente no jejum, as enzimas específicas de digestão dos carboidratos, por exemplo, a lactase, que é a mais famosa. Então, ela vai estar presente no epitélio, chegou a lactose, ela vai quebrar essa lactose que vai ser absorvida. Se você não tem essa enzima ou tem uma quantidade muito reduzida, ela vai para o intestino grosso, lá é fermentada pelas bactérias e produzem gases. E existem outras enzimas também para degradar os carboidratos. Também a gente vai ter uma parte da degradação das proteínas no delgado. Primeiro a gente vai ter no estômago, através da pepsina gástrica, mas também no duodeno, principalmente pelas enzimas pancreáticas, e nas vilosidades também pelas peptidases, que vai quebrar em aminoácido e vai ser absorvido. Então, é comum também o paciente com a diarreia de delgado ter perda de peso, hipovolemia, devido à má absorção de proteínas. E, por fim, a gordura, também ela é digerida e absorvida no delgado através de sais biliares da bile e da lipase do pâncreas, que vão quebrar essa gordura e ser absorvido em triglicerídeos. O trato digestivo, né, o intestino delgado e cólon, também vai ter uma importante barreira mucosa de patógenos. Então, a gente tem a imunoglobulina A, que ela é secretada no lúmen, então aí já vai ter uma barreira para os patógenos infecciosos, né? A barreira de muco, que é liberada pelos enterócitos, então vai recobrir todo o enterócito para dificultar a aderência e penetração das bactérias. Os macrófagos, que podem ser recrutados para essa mucosa, também impedindo infecção. As tight junctions, que são as junções intercelulares, que elas são junções bem estreitas entre os enterócitos, impedindo a penetração da bactéria. As placas de Peyer e a microbiota intestinal, que é como se fosse um organismo que a gente tem dentro do intestino, que geralmente vive em simbiose, ou seja, um equilíbrio entre as comensais e as patogênicas. Se a gente tiver um desequilíbrio, a gente vai ter uma microinflamação e vai proliferar as bactérias patogênicas, vai facilitar a permeabilidade intestinal e a invasão de bactérias ou outros patógenos. Já o intestino grosso, a gente tem a anatomia que a gente já conhece, secos, cólons, reto, e também vai ter a função relacionada à diarreia, o canal anal, né, para continência, e a maior função dele vai ser absorver líquido. Então, tem uma capacidade média de absorção de 1.300 a 1.500 ml por dia, então dando a consistência das fezes. Também vai ter absorção de sódio e potássio e também as bactérias que vão ajudar ainda na última degradação, fermentação desse bolo fecal. É aí onde o bolo fecal vai permanecer mais tempo, com a média de 36 horas. Então, para dar uma adequada absorção e ter a formação do bolo. Se a gente vai ter um trânsito mais acelerado por algum motivo, a gente vai ter a consistência mais amolecida das fezes. Então, a primeira classificação da diarreia, a gente classifica entre inflamatória, desabsortiva e aquosa. Então, a inflamatória eu considero como mais fácil, porque vai ter geralmente muco e sangue, ou pus. Geralmente tem dor abdominal e é muito comum o paciente queixar de tenesmo. A desabsortiva é uma diarreia de grande volume, então geralmente é uma diarreia de delgado, onde você tem um número menor de evacuações, mas de grande volume, chama de explosiva. Um odor mais fétido, porque justamente não absorveu gordura, proteína, então ela fica com um odor mais fétido. Comum ter a perda ponderal associada, devido àquela dificuldade de absorção e digestão de proteínas, e esteatorreia. E a diarreia aquosa, onde vai ter apenas líquido, que a gente subclassifica entre secretória e osmótica. Osmótica seria, eu sempre cito a intolerância à lactose porque é o mais comum. Então, seria a da intolerância à lactose, onde você vai se alimentar e ter o sintoma. Por isso que, geralmente, ela é durante o dia. E a secretória vai ser independente da alimentação, que o intestino vai ter um estímulo de secretar eletrólitos e água, e então ela vai ser volumosa, independente do horário, diurna ou noturna. Então, se a gente pegar a classificação, buscar, de acordo com essa classificação de inflamatória, desabsortiva ou aquosa, vamos buscar as principais etiologias. Então, na diarreia inflamatória, é comum as infecciosas, que aí são várias, né? Colite por vírus, colite bacteriana, parasita, ameba, enfim, qualquer causa, que geralmente acomete cólon e fazem uma diarreia inflamatória, muco, sangue, pus, tenesmo.
As doenças inflamatórias, seja Crohn ou retocolite em cólon, um processo de diverticulite, a colite isquêmica, alguma neoplasia, que apesar de não ter uma inflamação, vai ter uma característica de diarreia com sangue, e a diarreia quitínica, a retopatia quitínica ou retisquimoidopatia quitínica, que seria uma lesão pela radiação da radioterapia, e você vai ter uma alteração de vasos, de microinflamação nessa região e ter sangramento. Já a má absorção e digestão vai ser você vai ter uma etiologia de Delgado. Então, por exemplo, já não a retocolite, seria a doença de Crohn de Delgado, a doença celíaca, né, que você vai ter uma atrofia da mucosa do duodeno, então diminuindo a absorção dessa região. A giardíase também vai cometer o duodeno, a doença do Whipple também. O supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que seria uma hiperproliferação de bactérias, impedindo a absorção de nutrientes nessa região. A insuficiência pancreática, que você vai ter dificuldade de digestão de proteínas e gordura na região delgado, ou a má absorção de sais biliares. E a diarreia aquosa, que é que a gente já falou de osmótica ou secretória, por exemplo, a osmótica, a má absorção de carboidratos, como lactose, frutose e outros açúcares, ou o uso excessivo de laxante osmótico, também, por exemplo, excesso de lactulona, excesso de leite e magnésio, vai dar uma diarreia da mesma característica. A secretória pode ser por algumas enterotoxinas de bactérias, pela má absorção biliar também pode ter uma diarreia apenas aquosa, a colite microscópica, alguns medicamentos, a dismotilidade intestinal, endocrinopatias, por exemplo, hipertiroidismo, algumas neoplasias que produzem esses hormônios que a gente comentou no começo da aula, que aceleram o trânsito, aceleram a secreção de água e eletrólitos, ou vasculites. Outra classificação que vocês vão ver muito na gastro, que a gente classifica muito todas as doenças do aparelho digestivo entre funcionais e orgânicas. Então, as funcionais é quando a gente não acha uma causa estrutural para o problema. Então, os principais exemplos é a síndrome intestino irritável com a forma diarreica ou a diarreia funcional. Então, você pode buscar através de exames, até a colonoscopia, biópsia, você não encontra um dado estrutural para uma lesão, mas o paciente continua com a queixa. E a diferença básica da síndrome intestino irritável da diarreia funcional é que no intestino irritável o principal sintoma é a dor. E na diarreia funcional, ou ele não tem dor, ou é um sintoma que não é importante para ele. E as causas orgânicas é quando você encontra realmente uma causa, por exemplo, você encontrou uma retocolite, você encontrou um câncer, então você tem uma doença estrutural que cause, né? Tem alguns sinais que você podem sugerir, mas não fecham o diagnóstico, que é sintomas mais recentes, nos últimos, que iniciaram de início mais recente, com menos de 3 meses, a presença de sintomas noturnos ou contínuos. Então a gente sempre pergunta, esse sintoma acorda você à noite, né? Ou a presença de algum sinal de alarme, que também a gente fala muito na gastro. Então, perda ponderal significativa, que é mais de 10%, sangue nas fezes, massa palpável, linfonodomegalia. Então, tem algum dado que chama atenção para uma doença orgânica. Então, o que é importante, né, a gente ver na história? Idade, que a gente vai diferenciar, é mais jovem, vamos pensar uma doença inflamatória, é mais idoso, vamos pensar mais na neoplasia, de onde veio, onde mora, é região endêmica de alguma parasitose, na profissão tem exposição a alguma coisa. E o principal vai ser as características das fezes, né? Então, como a gente conversou, a gente vai tentar diferenciar, até para objetivar os exames, se a diarreia parece ter origem no cólon ou delgado. Então, as características do cólon. Uma diarreia em pequena quantidade, com maior número de evacuações por dia, e é muito comum vir sangue, muco e tenesmo, né? Já o delgado vai ser aquela diarreia explosiva, volumosa, e que você evacua, em vez de 10 vezes ao dia como do colo, você vai evacuar 3, 4 vezes ao dia. Também geralmente associado à perda ponderal, as outras coisas que a gente já conversou. Lógico, isso aqui não é fácil, o paciente mistura algumas informações, ele não lê o livro para dizer o que a gente quer exatamente, mas aqui a gente consegue diferenciar mais ou menos 70% dos casos para fazer uma triagem dos exames. Então, lógico, vamos ver sintomas, tempo de evolução, se tem sintomas associados, lembrar que algumas doenças têm outras manifestações extraintestinais, então, febre,
mal-estar, se tem anemia, se tem acometimento ocular, articular, alguma lesão de pele. Então, algum dado que chame a atenção. Buscar os antecedentes, se é diabético, se tem história de doença pancreática prévia, tireoidiana, tem uma colagenose, alguma deficiência de imunoglobulina, alguma imunodeficiência, se já fez alguma radioquimioterapia, se usa algum medicamento, por exemplo, a gente pega diabético que usa metformina, que é uma causa de diarreia medicamentosa, se tem história familiar de doença inflamatória, câncer coloretal ou doença celíaca, que são doenças que têm uma predisposição genética, se fez qualquer cirurgia abdominal, então gastrectomia, colestectomia, bypass gástrico, alguma enterectomia, porque está associado a alguma desregulação de secreção do pâncreas, de via biliar ou supercrescimento bacteriano. Abuso de álcool, alguma viagem recente para alguma região endêmica de parasitose, se tem comportamento de risco, já fez hemotransfusão para a gente pensar que possa ser um imunossuprimido, todos os dados epidemiológicos em geral, e tentar buscar se tem algum excesso de algum elemento na dieta. Então, por exemplo, toma muito café, o excesso de lactose associa a ingestão com a diarreia, o glúten, ou a gente também tem um grupo de alimentos que são fermentáveis, que tem uma sigla chamada FODMAPs. Então, são alimentos que produzem excesso e também têm um efeito osmótico, então podem causar diarreia. Então, aqui eu coloquei uma figura só para a gente entender como funciona a intolerância à lactose, onde a gente tem no delgado a lactase em pessoas normais, e ela vai quebrar essa lactase e absorver galactose e glicose. Se você não tem essa enzima, ou tem em pequena quantidade, ela vai para o colo intacta e lá vai ser fermentada pelas bactérias que vão produzir gás e ácido. Então, vai causar distensão, cólica, diarreia, que são os sintomas mais clássicos. Esses são os alimentos que contêm grande quantidade de FODMAPs, que são os alimentos fermentáveis. Então, se a gente olhar na primeira coluna, a gente vai ver alimentos ricos em frutose, que é um carboidrato que é fermentável. Então, a gente vai ver que tem na maçã, na manga, na pera, na melancia, em vários alimentos ricos em xarope de milho, que são tipo, como se fosse um adoçante, assim, de biscoito, bolo. Então, o paciente acaba apresentando sintomas relacionados à ingestão desse alimento. A própria lactose, frutas, verduras, adoçantes, feijão, repolho, então vários alimentos que vão induzir a formação de gases e diarreia. Como exames iniciais, a gente não tem uma determinação de quais exames são obrigatórios, mas é de bom senso a gente começar com alguns exames básicos, por exemplo, o hemograma, então já vê se a gente tem anemia, eosinofilia, leucocitose, leucopenia, então algum dado que vai favorecer o nosso pensamento para alguma doença específica. A glicemia para investigar diabetes, a albumina para a gente avaliar o estado nutricional desse paciente, função renal, se está desidratado, eletrólitos, o perfil de ferro, os hormônios tireoidianos, PCR e VHS para a gente avaliar se tem algum sinal de inflamação, o anti-HIV, que não é obrigatório de início, mas faz parte da investigação de diarreia crônica, a sorologia para glúten, que a gente vai ter antitransglutaminase IgA ou antiendomase IgA, sendo preferível como inicial o antitransglutaminase, o parasitológico de fezes e a gente pode dosar a caprotectina fecal. Então, a caprotectina revolucionou muito a nossa investigação de diarreia crônica. Então, o que ela seria? Ela é um produto da degranulação dos mastócitos. Então, assim, eles são recrutados na mucosa que está inflamada, a gente vai ter um aumento da permeabilidade intestinal e ele vai ser eliminado no lume do intestino. Então, ele é um marcador de que teve um recrutamento, uma microinflamação do intestino, então um marcador bem precoce, bem mais, por exemplo, do que PCR, para a gente avaliar se tem alguma inflamação intestinal. Então, para que ele serve? Para a gente diferenciar se tem uma inflamação ou não e evitar, por exemplo, uma colonoscopia no paciente jovem com diarreia funcional ou intestino irritável. Se você encontra um valor abaixo de 50, principalmente abaixo de 40, praticamente você afasta uma causa inflamatória dessa diarreia. Se o valor for alto, aí você prossegue a investigação com outros exames.
E aqui são outros vários exames que a gente pode solicitar, dependendo da sua suspeita diagnóstica, como a toxina para Clostridium, enzimas pancreáticas, dosar outras vitaminas, pensando em diarreia de Delgado, B12, sulfórico, imunoglobulinas, a coprocultura, teste para intolerâncias alimentares, teste para supercrescimento, a elastase fecal que a gente utiliza para insuficiência pancreática e os hormônios para as neoplasias produtoras de hormônios, né, que induzem a diarreia. A gente pode lançar mão também dos exames endoscópicos, por exemplo, a endoscopia com biópsia duodenal, quando a gente pensa numa diarreia de Delgado, que a gente pode ver aí celíaca, giardia, Whipple, enfim, linfoma de Delgado, algumas coisas que a gente pode encontrar na endoscopia. Outro exame muito comum é a colonoscopia, que geralmente a gente pede com biópsias seriadas, então sempre que for investigar uma diarreia crônica, pede biópsia para a gente ver tanto no macroscópio quanto no microscópico, e também a gente tem exames para avaliar o intestino delgado, né, que pode ser a cápsula endoscópica ou a enteroscopia, que seria uma endoscopia, mas que ela consegue progredir mais pelo duodeno, jejum e ilho. Então, ela consegue fazer, além das imagens que a cápsula faz, ela consegue fazer biópsia, enfim, retirada de pólipos, dilatação, então, um exame mais invasivo. Essa é uma imagem clássica de um duodeno com aspecto de doença celíaca. Então, a gente vai ver que tem como se fosse um serrilhamento, a gente vai ver umas linhas entre as pregas, e na fase mais avançada, vamos dizer assim, a gente vai ver uma atrofia dessas pregas da segunda porção duodenal. Essa é uma imagem de uma colonoscopia, de uma retocolite, que a gente vai ver na imagem mais distal, na imagem que está mais próxima a gente, a mucosa vermelha, com edema, com erosões que são fibrina, né, que são essas áreas mais esbranquiçadas, e uma área bem demarcada da mucosa normal. Então, a mucosa que está com rósea pálido, com um padrão vascular da mucosa normal. Então, a gente vai ver um acometimento de retocolite, que ele é contínuo, e, de repente, a gente vai ver uma demarcação clara para a mucosa normal. Já essa imagem vai ser uma imagem de uma úlcera de doença de Crohn, que a gente vai ver uma úlcera linear serpiginosa, mais profunda, e se a gente olhar mais ou menos às 4 ou 5 horas da imagem, a gente vai ver uma mucosa praticamente normal. Então, são áreas acometidas entremeadas por áreas de mucosa normal. E aqui uma imagem de uma neoplasia, então uma lesão úlcera infiltrativa, estenosante, friável, né? A gente vê que tem algumas áreas com sangue, que também pode causar como sintoma uma diarreia, né? Uma diarreia crônica. Os exames de imagem também são úteis, especificamente para diarreia crônica, a gente utiliza a enterografia, que seria uma imagem para avaliar Delgado, que tem a enterotomografia e a enterorressonância. E o que a gente vai buscar? Se tem alguma área de espessamento, que seria a mucosa mais grossa, com inflamação dos vasos ao redor, que tem essas setas brancas, que a gente chama de sinal do Pente. E no meio da alça, que está bem mais grossa do que o normal, a gente vê um hiperrealce da mucosa. Então, a mucosa está inflamada, quando injeta o contraste, essa área inflamada fica mais esbranquiçada. Então, falando do tratamento em geral, né, já que a gente não está falando de doença específica, a gente vai hidratar o paciente, que geralmente está desidratado. Se tiver algum distúrbio hidroeletrolítico, a gente vai corrigir, vai orientar o suporte nutricional, principalmente no paciente desnutrido, fazer uma reposição hiperproteica, retirar geralmente a lactose na crise, né, nas fases que está realmente com diarreia, cafeína, excesso de fibras, que são as coisas que vão piorar a diarreia no momento. E a gente buscar a causa para tratar. Em geral, a gente pode utilizar algumas medicações só para controle da diarreia. O mais famoso é a loperamida, que é o nome comercial Imosec. O comprimido é de 2 miligramas, então você pode utilizar um comprimido a cada evacuação, sendo o máximo de 8 comprimidos por dia. Né? Geralmente a gente não usa dose tão alta, inicia um de 8 em 8, um de 6 em 6 e vai avaliando a resposta do indivíduo. Porque essa loperamida é um opioide, é como se fosse a codeína, o tramal, a morfina, que constipam o paciente. Então o efeito dela é causar uma desmotilidade intestinal. Todo mundo tem medo da loperamida, mas ela pode ser usada na diarreia aguda, como na crônica, só não pode ser usada se você tiver suspeita de megacolotóxico,
que seria um paciente muito distendido, com muita febre, porque aumenta o risco de perfuração. Mas uma diarreia que não tem muitos sinais inflamatórios, não tem inchaço, não tem febre, você pode usar sem grandes preocupações. A raça Cadotrila já tem um mecanismo diferente, onde ele vai impedir a secreção de água para o lumen intestinal. Então, ela vai dar consistências para as fezes. Então, o comprimido é de 100 mg, sendo no máximo 4 comprimidos por dia. A gente pode utilizar qualquer opioide, na verdade, podendo utilizar a codeína, que vai ter efeito colateral de constipação. A clonidina, que é um antihipertensivo, geralmente ele não usa pelo efeito colateral da hipotensão. Algumas fibras formadoras de bolo fecal, lembrando que elas podem aumentar os gases, em alguns casos até piorar a diarreia, mas ela pode ser usada no máximo até 20, 25, 30 gramas por dia. E o principal, tratar especificamente, né? Então, como que a gente tenta fazer uma investigação? Buscar uma anamnese bem feita, exame físico e, de bom senso, a gente buscar uma avaliação laboratorial inicial. Então, você pode ter hemograma, perfil de ferro, o antitransglutaminase, hormônio tireoidiano, calprotectina, 3 parasitológicos de fezes, albumina e PCR. Então, esse é um básico, assim, para uma diarreia crônica, para você tentar diferenciar, buscar direcionar a sua investigação seguinte. Clostridio anti-HIV, aqui depende muito da história, né? Usou um antibiótico recente, teve alguma internação, vamos pensar em Clostridio, tem um comportamento de risco, enfim, aí você vai tomando a decisão de acordo com isso. Vieram todos os exames negativos, e é um paciente que não tem sinal de alarme, você pode ter o diagnóstico de síndrome irritável, que é um diagnóstico clínico, e aí você fazer o tratamento específico da síndrome irritável. Se a diarreia tem característica inflamatória, vou colocar a coluna do meio que é mais fácil, aí você vai direto para a colonoscopia com biópsia seriada. Teve suspeita de doença de Crohn, enterorressonância ou enterotomografia. Se a diarreia tem característica de delgado, desabsortiva, aí você vai avaliar delgado ou pâncreas ou os dois. Então, geralmente, a gente já tem a sorologia do glúten, faz endoscopia com biópsia segunda porção e define se vai fazer logo a avaliação do delgado ou não, que seria com a cápsula ou com a enterografia também, que a gente já viu. Supercrescimento também pode dar, você pode fazer a avaliação também com o teste respiratório de supercrescimento. E se quiser avaliar o pâncreas, o melhor exame é a elastase fecal e fazer algum exame de imagem, que a ressonância é melhor, mas pode ser utilizada a tomografia, ou se ainda tem dúvida diagnóstica, a ecoendoscopia. E se a clínica é de diarreia aquosa, a primeira a gente vai afastar a diarreia osmótica, que é aquelas das intolerâncias alimentares, que é o mais comum. Não tem essa causa, vamos buscar outras. Então a gente pode fazer pesquisa de supercrescimento, avaliar se tem sinais de má absorção biliar, que a gente não tem exame no Brasil para fazer. Então a gente, o paciente já tirou a vesícula, ou tirou um segmento do ilho, que é onde é reabsorvido os sais biliares, a gente pode fazer um tratamento empírico. Você já ouviu falar de uma medicação chamada Questran, que seria para reabsorver sais biliares. Ou fazer a colonoscopia com biópsia seriada para buscar as colites microscópicas, exames de imagem e dosagem hormonal para pesquisar tumor neuroendócrino. São casos mais raros, mas se você está buscando, não achou alguma causa, você vai investigar todas essas causas. Coloquei aqui só para a gente falar da causa mais comum, que são as doenças funcionais. Então, por exemplo, síndrome intestinal irritável, que é uma doença intestinal crônica, que a gente não encontra nenhuma alteração estrutural, orgânica, bioquímica que causem os sintomas, né? Ela é bem comum, a gente vê aqui nos Estados Unidos, em até 16% das pessoas têm a síndrome, e mais frequente em mulheres jovens, como todas as doenças funcionais do trato digestivo. A gente até agora, o último consenso foi o de Roma 4, Roma 5 está chegando. Então, obrigatoriamente, o paciente tem que ter uma dor abdominal recorrente. Então, lembrar que a diferença principal da diarreia funcional é a dor abdominal, que ela tem que ter uma frequência mínima de 1 vez por semana, e ter iniciado nos últimos, pelo menos, 6 meses. Então, você tem que ter das três alterações. Alteração na forma das fezes, mudança na frequência das fezes, para mais ou para menos, e a dor relacionada à evacuação. Alivia, piora, melhora, ela tem que estar relacionada com a evacuação. E a gente não tem nenhum sinal de alarme.
nenhum sinal de sangramento, não ter perda ponderal, não ter história familiar de câncer coloretal, doença inflamatória, sem massa abdominal, sem anemia ferropriva, sem a mudança ter sido recente, tem que ter mais tempo do hábito intestinal, sem sintoma noturno, e se for mais de 50 anos, tem que ter obrigatoriamente uma coluna para afastar a neoplasia, né, que já teria indicação independente de sintomas. A fisiopatologia ainda é muito complexa, mas cada vez mais a gente percebe que não é uma coisa que o paciente inventou, então tem alguma alteração de microinflamação que a gente não tem como diagnosticar, mas assim, provavelmente são pessoas que têm que são geneticamente predispostas e tiveram algum gatilho. Tiveram gastroenterite, comeram alguma coisa, estão usando algum medicamento que vai fazer alguma alteração daquelas junções intercelulares e aumentar a permeabilidade intestinal. Então, isso a gente vai ter um processo de microinflamação localizada, vai ter uma alteração da microbiota intestinal, alteração da função neuromuscular visceral, então vai ter uma alteração de limiar de dor. Isso vai ter uma alteração, um estímulo do nosso eixo cérebro-intestinal, então vai ter uma relação que a gente conhece que o intestino, que o trato digestivo é o segundo cérebro, e o paciente começa a desenvolver sintomas. Então, ele desenvolve sintomas, piora esse limiar de dor, aumenta a microinflamação e isso vira um ciclo vicioso. Então, como que seria? A gente tem a mucosa normal, que vai ter lá microbiota normal, vai ter as junções intercelulares preservadas, e no paciente com intestino irritável, a gente ainda não consegue ver na prática, mas os estudos mostram que você vai ter uma alteração da permeabilidade com quebra dessa barreira mucosa, recrutamento de células inflamatórias, alteração da flora intestinal, e isso vai causar dor, distensão abdominal, aumento do risco de penetração bacteriana. Então, provavelmente no futuro a gente vai entender melhor essa fisiopatologia e provavelmente o tratamento vai ser bem mais efetivo. A gente tem a classificação que, para a nossa aula, o que vai importar é a forma diarreica ou a forma mista, né, mas tem a forma de constipação e a não classificada. E o tratamento vai ser de acordo com essa forma, né? Como a gente já falou, para a investigação inicial, a gente pode utilizar uma bioquímica básica, que vai incluir esses exames que a gente já comentou. E o tratamento, a gente sempre fala da relação médico-paciente, então você passar segurança no seu tratamento, você explicar para ele que é uma doença benigna, crônica, que ela vai ter períodos de remissão e piora. Então, ele entender que seu organismo pode piorar em períodos de estresse, e ele compreendendo as alterações vai aceitar mais e a tendência de ser mais fácil esse tratamento. A gente pode fazer algumas modificações de dieta, introduzir alguma fibra para tentar formar bolo fecal, retirar aqueles alimentos FODMAPs com restrição completa ou parcial, estimular a atividade física e o nosso pilar do tratamento são os antiespasmódicos. Então, como a queixa de dor é a principal, a gente vai controlar pelo menos esse estímulo doloroso do paciente. Que a gente pode utilizar a iosina, que é o Buscopan, ou os outros antiespasmódicos que a gente vai encontrar no mercado. Principalmente a mebeverina e o brometo de etilônio, mas também o pinavério e a trimebutina. Os probióticos, eles ainda não têm uma evidência clara para intestino irritável, nem para diarreia funcional, mas você pode utilizar como tratamento alternativo. E se a forma for diarreica, a gente pode utilizar um antidepressivo tricíclico, que ele vai ter um efeito analgésico, né, de aumentar esse limiar de dor do paciente, e como efeito colateral, a constipação. Então, você utiliza esse efeito colateral para ter um benefício nesse paciente. Os antidiarreicos, os mesmos que foram utilizados para diarreias em geral, podem ser utilizados. A ondansetrona também tem um efeito antidiarreico. Forma constipante não é o nosso alvo da aula. E pode utilizar terapias alternativas, comportamental, hipnoterapia tem alguma evidência para intestino irritável, acupuntura, enfim, o que o paciente gostar de utilizar para o tratamento. Então, deixei aqui o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida depois, tenha vergonha, sei lá, de perguntar, ou tirar a dúvida agora, como vocês preferirem. Muito obrigado, doutor Tales, pela aula. É interessante que a diarreia ela é um tema extremamente abrangente, né? A etiologia é muito diversa, então a pessoa acaba estudando tudo, né? Vai estudar diarreia, acaba estudando o funcionamento todo
É. Então, por isso que ela é uma aula extensa, que não dá para a gente aprofundar causa por causa, porque senão a gente não acaba, mas só para ter uma ideia, na verdade, de como você abordar inicialmente, né? E principalmente na fase que vocês estão, de você tentar diferenciar de onde ela vem para você. Porque imagina pedir todos esses exames. Imagina no HU pedir esses exames. Você não vai ter 30% do que eu falei aqui disponível, né? Verdade. Ó, temos dúvidas aí no Certo. chat. O senhor consegue ver? Vamos lá. Eu não sei se está na ordem, mas o Fabiano perguntou em relação à metformina, se tem uma melhora em relação a usar a formulação XR. Sim, tem uma melhora, mas alguns pacientes ainda apresentam com essa medicação. Então, é uma adaptação que você vai ter. Você vai ter essa formulação que tem uma diferença assim, na composição dela, geralmente dá uma diminuída, mas muitos pacientes ainda têm a consistência prejudicada. Tem muitos pacientes que perdem, inclusive, até o comprimido vai embora, ele inteiro, e a metformina é um comprimido grande, mas quando a gente muda para XR e não melhorou, a gente vê se é uma coisa que incomoda muito, diminui a qualidade de vida ou mantém. Geralmente, os pacientes toleram e mantêm. Só uma curiosidade que isso eu tirei com o endócrino, muitos pacientes reclamam que sai o comprimido inteiro, mas ele consegue absorver o princípio ativo, então não tem problema. É mais os recipientes, então, né? Que Seria um recipiente, ou sei lá, enfim, outra substância que é colocada junto, mais a ação. A pergunta é: quando optaremos pela codeína, já que teria aumento de gases? A codeína realmente não é a primeira opção, a gente vai ter duas drogas melhores, que é a loperamida e a racecadotrila. A codeína seria assim, que se você não tiver disponível como uma segunda, terceira linha, realmente ela vai ter igual o tramal, igual a morfina e igual o Imosec também, só que o Imosec tem um pouquinho menos. Como você tem desmotilidade, o paciente tende a ficar um pouquinho mais inchado, um pouquinho mais incômodo, enfim, não ser a primeira droga. Agora, por exemplo, você tem um paciente que tem muita dor crônica, enfim, e ele precisa da codeína, você usa para os dois mecanismos. Deixa eu ver se tem algum aqui que ficou lá em cima. Ah, não. Foi só o rodapé que eu vi aqui que vocês pediram. Ok, vou encerrar a gravação aqui, então.